desfez. Bendito seja o Senhor, no Brasil pela primeira vez. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o 6º dia dos nossos 28 dias com o Papa Bento XVI. Que alegria saber que estes 28 dias, esse mês, já está se tornando uma grande bênção, um grande sucesso na vida de muitas pessoas. Muito mais do que conhecer o Papa, nós queremos ter fonte de meditação para a nossa vida. Uma vez, pouco tempo atrás, no comentário de um vídeo, uma pessoa disse assim, foi o comentário da primeira frase: eu não me preparo para a morte, eu me preparo para encontrar alguém. Teve uma pessoa que falou assim, padre, eu vou levar essa frase para o resto da minha vida. Então é isso, você tem algumas frases que são nortes, algumas frases que são direcionamentos da sua vida. Espero que a frase de hoje também seja uma referência para cada um de nós. Então, com muita fé, com muita alegria, continuemos a nossa meditação. Seria totalmente falsa e ilusória qualquer defesa dos direitos humanos, políticos, econômicos e sociais que não compreendesse a energética defesa do direito à vida desde a concepção até a morte natural. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje é o 6º dia, o 6º dia dos nossos 28 dias do nosso mês com o Papa Bento XVI. Primeiramente, vamos começar pela introdução, pelo pressuposto principal. Esse vídeo não é indireta política para um partido, para um lado, para uma tendência, para um pensamento. Não é. Os políticos em Portugal, acontece uma grande divisão de tendências. Para aqueles que estão nos Estados Unidos, também é muito claro, tem muitas pessoas, graças a Deus, que nos acompanham de lá. Também existe uma tendência, uma divisão muito clara. Para aqueles que estão no Brasil, eu sou brasileiro, eu acompanho notícias de política, a divisão é ainda maior. Então, não é um vídeo de política, não é um vídeo para atacar A, para atacar B, para defender um, defender B. O direito, a defesa, a vida, não é uma prerrogativa de partido político nem de candidato nenhum. É uma bandeira da Igreja, é uma bandeira racional. A Igreja, através do Papa Bento XVI, está dizendo: não adianta nada defender democracia, defender direitos humanos, defender minoria, defender responsabilidade fiscal, defender meios para acabar com a desigualdade entre as pessoas, programas para acabar com a fome, meios para você promover a valorização das mulheres, meios para ter desenvolvimento econômico e uma balança econômica mais equilibrada, meios para crescer o superávit de um país, meios para que o PIB seja mais eficiente. Não adianta nada disso se não existe o ser humano. Essas políticas econômicas, sociais, ambientalistas, elas são para quem? Não é para o macaco, não é para o coelho, não é para os animais, é para o ser humano. É para o ser humano. Se o ser humano não existe,
Essas políticas não fazem sentido. Essas políticas são meios para qual finalidade? Para que o ser humano viva melhor. Agora, como que você valoriza o meio? Como que você defende o meio? E como que o meio se torna prioridade se aquele que é o fim não existe? O meio não tem um sentido por si mesmo. Não importa quem é o presidente, e esse presidente atual do Brasil, não sei se é verdade, pelo menos a ministra responsável pela saúde disse com palavras. Não sei a cabeça do presidente, não vi ele se manifestando sobre isso, não vou julgá-lo. Uma ministra da saúde disse: nós precisamos revogar práticas tradicionalistas, conservadoras e precisamos defender a ciência. A ciência? Quem disse que a ciência é contra o valor à vida? Veja, algumas pessoas vão dizer assim, já vi pessoas me dizendo: padre, a ciência não sabe quando começa a vida. A ciência não sabe se a vida começa. Tem gente que diz que começa com 16 dias, tem gente que diz que começa com 2 meses, tem gente que diz que começa com 3 meses, cada um defende uma coisa diferente. Abrindo parênteses, imagina uma pessoa, ela é acusada de um crime. Uma pessoa é acusada de um crime. Não tem certeza que a pessoa cometeu o crime. Não tem certeza, não tem evidência. Nesse sentido, se tem advogado que me acompanha, se eu estou errado me corrija, se não tem certezas, se não tem evidências concretas, caso do jogador da seleção brasileira, ele está preso antes de ser julgado, porque tem evidências concretas e ele pode sair da Espanha, então é preventivo e ele deve ficar preso. Essa é a justiça que diz. Mas quando você não tem provas, quando você não tem evidências, pro réu. Você não pode colocar na cadeia uma pessoa que você não tem certeza se ela é culpada. Então é pro réu. Então se não sabe se a vida humana, onde que ela começa, o momento que ela começa, o tempo que ela começa, se não sabe, tem que deixar a vida continuar. Se não sabe, não pode cometer a morte ou o aborto. Por que eu estou falando isso? Para nós que somos católicos, essa é a bandeira central. Essa é a bandeira central. Autoridade da igreja, eu vi pouco tempo atrás, que vergonha, uma autoridade da igreja dizendo: aborto faz quem quer. É a mesma coisa dizer assim: terrorista é quem quer, ou seja, não precisa combater os terroristas, precisa combater sim. Pedofilia faz quem quer, não precisa combater, precisa, cadeia para essa turma, punição para essa turma. Essa é a doutrina da igreja, punição. Então, não importa quem, de novo, não quero saber que se é partido A, partido B, nenhum político vem antes da doutrina da igreja. Esses políticos que defendem a vida e defendem com muita clareza, louvado seja Deus que defendem, mas não é uma bandeira deles, essa é uma bandeira evangélica, é uma bandeira do Antigo Testamento, antes de tudo é uma bandeira judaica. Não matar é o 6º mandamento, é um mandamento que está lá no Decálogo, é um mandamento de Deus. Moisés recebeu os 10 mandamentos, estava não matar. Ali você não vê exceção. Não matar após os 2 meses de vida. A Bíblia não diz esses detalhes. Já existe uma vida. Todas as características do ser humano, característica dos olhos, característica dos cérebros, característica genéticas do pai e da mãe, isso daqui já é desenvolvido, já é colocado, a pessoa já recebe em qual momento? Recebe quando acontece a fecundação do óvulo, é desde o princípio. Então por que eu estou dizendo, já entrando em alguns detalhes políticos? Não deixa que a sua bandeira de defesa, você que é católico, não deixa que a sua bandeira de defesa se torne a bandeira de um político. Ou seja, tal político, seja qual for. Não deixa que tal político vá por um canto e você vai pelo mesmo canto que ele. Por exemplo, tem político que defende que não é o aborto, mas defende pena de morte. Tá errado. Não tem pena de morte. Deus deu a vida, Deus pode tirar. Cria uma cadeia no meio de uma ilha, deixa lá pagando para sempre enquanto não tem condição de viver na sociedade. Mas quem é você para matar? Quem é você para tirar a vida? Ninguém tem direito. Mas é muito caro manter um preso. Paciência, põe para trabalhar, cria uma lei que ele vai se manter, vê quanto que é, e se a pessoa produzir, e se ela desenvolve, faz sapatos, e se ela de repente está lá no meio da floresta lá e ajuda, pegando frutas lá, vê um meio para a pessoa produzir. O ser humano é tão inteligente. Então não importa quem é político. O político defende a pena de morte, eu defendo também. Que isso?
Você é cristão ou é você seguidor de um político? Então, não depende do lado de ninguém. Você tem que ser católico, você tem que olhar para a doutrina da igreja. Tem pessoas que estão com medo. Eu não vou me omitir. Eu não vou me omitir. Tem pessoas que estão com medo de defender valores cristãos porque vão contra pensamentos de alguns políticos. E vão contra. E cuidado, pessoas que votam em candidatos ou votaram em candidatos de aborto, que defendem isso, e se isso acontecer, tem sangue nas mãos. Tem sangue nas mãos também. Faça uma boa confissão, vê uma boa penitência, porque vai ser responsável. Aqui no canal não vou levar essa culpa, não é falta de falar. Não é falta de falar. Mas, novamente, não é decisão, não é reflexão política, é reflexão existencial e cristã. Você que é católico, não olhe para que lado de político que pensa ou não pensa de uma forma ou de outra. Você vai pensar, quais são os valores que a igreja defende? Eu sou católico, eu vou defender os mesmos valores. E aí você vai por esse caminho. O valor à vida, do começo natural até o seu fim natural, é um valor inegociável. Não existe negociação. Não existe. Nem em caso de estupro. Por exemplo, se acontecer um caso de estupro e a mãe não quer ficar com o filho. Se eu fosse uma mãe que não tinha fé e ouve um padre igual eu falando, não pode abortar, não pode abortar. Se eu fosse você, dá para a igreja. Bate aqui na minha porta, ó. Bate na porta do seu padre lá da sua paróquia. Bate na porta do bispo, ó. Não queria ter esse filho, não tinha dinheiro. A igreja fica falando de forma tão incisiva para ter o filho, toma conta agora. Dá para a igreja. Então a gente vai ter que aguentar. Vamos segurar as pontas aí então. Dá na mão lá de um católico lá. Dá na mão de um católico que fica falando tanto. Então, é algo que nós não vamos abrir mão. Não importa, não tenha político de estimação, não tenha ideologias, não tenha pensamento de estimação. Você que é católico, nós vamos defender sobre unhas e dentes. Se voltar essa temática à discussão, nós vamos defender, independente de quem estiver lá. Que nós católicos tenhamos essa clareza. E aqui o ponto principal e o final do vídeo. Se você conhece alguma mulher que está grávida, que pensa em cometer isso, reze para essa mulher. Faça uma doação para essa mulher. Faça uma doação. Veja um jeito de conseguir uma doação. Procure uma pessoa para conversar com ela. Não vamos perder nenhuma vida. Não vamos perder nenhuma vida. Por quê? Porque perder uma vida significa perder uma geração. Essa pessoa que está sendo morta, ela não terá filhos, ela não terá netos, ela não terá bisnetos, e um local na sociedade ele ficará desocupado. E para que existe todas essas políticas e reflexões se o ser humano não existe? Então, nós vamos defender a vida do começo ao fim, de forma natural. Que maravilha o pensamento do Papa. Não adianta nada a defesa das outras coisas se o ser humano não existe. Você que é católico, e aqui também guarde isso, se você é católico, não tenha um político de estimação. Tem gente que tem foto do político em casa e não tem uma foto da Sagrada Família. Então você não é mais católico. Você não é mais católico. Jesus é o centro. Se alguém pensa como ele, penso igual. Se alguém pensa contra, eu sou contra. Defendamos a vida em todos os momentos, do começo ao fim. Esse é um assunto muito sério. Os católicos brincaram muito em relação a isso. Fecharam muito os olhos a muitas coisas. Nós não vamos fechar mais. Que Deus te ajude, sabe? Nós temos que ter algumas paixões na nossa vida. Uma pessoa que não tem paixão, não tem bandeiras, ela começa a vegetar, ela começa a perder a alegria, ela não vive mais. Eu vejo tantas pessoas tendo paixão por time de futebol. É a paixão que ele encontrou, louvado seja Deus, não está matando ninguém, é ótimo. Mas nós temos uma paixão muito nobre. Qual que é essa paixão? É proteger, é defender e ao mesmo tempo propagar os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. É algo muito nobre. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bento, Papa Bento XVI, bendito seja o Senhor no Brasil pela primeira vez.
Papa Bento XVI. Bendito seja o Senhor no Brasil pela primeira vez. Mensageiro de luz, passos que nos conduzem. Louvado seja sempre o nome de Jesus. Seja bem-vindo em nome do Senhor. Eu agradeço com fé e muito amor. Seja bem-vindo, nosso grande pastor. Sua presença nos traz o Salvador. A bênção do Senhor abençoe esse povo, ó servo do Senhor. Seja bem-vindo em nome do Senhor. Eu agradeço com fé e muito amor. Seja bem-vindo, nosso grande pastor. Sua presença nos traz o Salvador. Bento, Papa Bento XVI. Bendito seja o Senhor no Brasil pela primeira vez. Bento, Papa Bento XVI. Bendito seja o Senhor no Brasil pela primeira vez. Bento, Papa Bento XVI. Bendito seja